Professor Leandro Quadros, nós abrimos o programa falando sobre a doutrina do arrebatamento secreto. A questão é a seguinte, Mateus 24:40 diz o seguinte: naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. E através desses textos e alguns outros também, existe a doutrina de um arrebatamento secreto, baseando nesses textos. Você sabe que existe até um filme que foi feito sobre isso, e a gente percebe que um grande número de cristãos acreditam piamente na doutrina do arrebatamento secreto. A pergunta é a seguinte: como explicar a doutrina do arrebatamento secreto? Será que existe uma doutrina para isso? O que é o arrebatamento secreto? Na verdade, Tito, realmente não existe explicação bíblica para isso por não ser uma doutrina bíblica, né? O arrebatamento secreto é uma crença que se popularizou realmente por meio de uma Bíblia de estudo, a Scofield, uma Bíblia muito boa, por sinal, mas nesse aspecto do dispensacionalismo, quando trata do dispensacionalismo e arrebatamento secreto, obviamente trata de assuntos que não são bíblicos. É popularizada por meio de filmes, como por exemplo aquele filme Deixados para Trás, mas na verdade, segundo a Bíblia, ninguém será deixado para trás. A Bíblia não ensina um arrebatamento secreto. Prova disso é que no próprio contexto de Mateus 24:40, onde afirma que um será tomado e outro será deixado, percebemos que este um tomado não será tomado secretamente. Está num contexto em que o ser tomado está num contexto de visibilidade. Por exemplo, aqui no verso 27 do capítulo 24, né, mesmo contexto do que do verso 40, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Veja, como que será a volta de Jesus? Visível assim como um relâmpago. Se mostra, diz no texto bíblico, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, se a volta de Cristo é comparada a um relâmpago, isso significa que aquele que vai ser tomado e aquele que vai ser deixado está nesse contexto visível da volta de Cristo. Nada há de secreto no arrebatamento da igreja, né? Não é uma doutrina bíblica. Além desse texto aqui, de Mateus 24:27, nos mostrar que um será tomado e outro deixado num contexto de visibilidade, diríamos assim, nós percebemos em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, que a volta de Cristo, ou o arrebatamento da igreja, é marcado por outros eventos visíveis, por outros acontecimentos visíveis por ocasião da volta de Cristo. Olha aqui, por exemplo, o que diz 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Essa primeira parte. Cristo descerá ao céu, do céu, diz o texto, ao som de trombetas. Então é um evento audível. Não tem como tocar uma trombeta secretamente. Não tem lógica, não tem um porquê disso. E aí segue o texto. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, a volta de Cristo é acompanhada do toque de trombetas para anunciar a vinda dele e acompanhada da ressurreição dos mortos. Não tem como ressuscitar os mortos secretamente. Todos verão que os mortos foram ressuscitados. E aí o verso 17, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha o contexto em que os vivos são arrebatados. Eles são arrebatados com os mortos ressuscitados,
Os mortos não ressuscitarão secretamente, é um evento visível, e os vivos serão arrebatados ao som das trombetas que anunciaram a volta de Cristo, ou seja, um evento audível. Então, meu irmão, eu sei que nós temos muitos irmãos evangélicos de várias igrejas evangélicas desse país e do mundo que nos acompanham. Eu digo isso com muito carinho e respeito. A doutrina que você aprendeu na sua igreja de um arrebatamento secreto, ela não é bíblica. Não estou dizendo que o seu pastor, o seu líder foi mal intencionado, não estou dizendo isso. Ele foi sincero, né? Foi o que ele aprendeu e ele transmitiu isso para você. Mas eu garanto para você que a luz da Bíblia não é uma doutrina bíblica. Então, aprofunde-se ainda mais desse assunto, não é? Será muito importante você conhecer a verdade sobre esse assunto, porque digamos que Cristo venha o ano que vem, um exemplo. E aí você acha que vai ser um arrebatamento secreto. E aí Cristo volta de forma gloriosa, o que vai acontecer? Pega você de surpresa. Então isso é perigoso. Então se Cristo voltar ano que vem, daqui 5 anos ou 10 anos, ou um pouquinho mais ou pouco menos, não sabemos, o dia e a hora ninguém sabe, não é? Não estou aqui marcando data, por favor, estou só dando um exemplo, né? E dependendo do tempo em que Cristo voltar, se você crer num arrebatamento secreto, o que vai acontecer? Você vai estar despreparado, porque você não vai estar esperando o evento. Então, aprofunde-se. E uma das oportunidades que você tem é pedindo o nosso guia de estudos, né? O curso Verdades para o Tempo do Fim. Ali tem uma lição específica sobre a volta de Jesus, outra sobre os sinais da volta de Jesus. Então é fundamental, meu irmão, não importa a igreja a qual você pertença, você precisa crer que a volta de Cristo não se dará por meio de um arrebatamento secreto da igreja, pelo contrário, será visível, audível, e é crendo da forma correta que você estará se preparando para este grande evento. Então vai existir apenas um arrebatamento, correto? Só esse. A Só Bíblia não esse? ensina Nenhum outro. outro. Não, é esse dos justos e